E aí, pessoal, tudo bom? Galera, a gente teve aí nas últimas aulas alguns conteúdos que foram debatidos, tá? E ficaram alguns exercícios em abertos para a gente falar sobre eles, tá? Então, a aula de hoje vai ser pautada em cima disso. A gente vai rever alguns conceitos, vou reexplicar, tá? Mas a pauta, o principal da pauta de hoje é corrigir os exercícios, certo? Então a gente falou de pronome objeto, imperativo, e a gente leu aqueles dois textinhos, né? O texto A e o texto B. Tranquilo? Então vamos lá. Nossa aula hoje é em cima disso aí, certo? Olá, Santa Rita, PixPRI, projetando competências, liderança além do primeiro lugar. A gente está na aula de número 6, beleza? E a gente já começa com a partezinha do exercício relacionado ao pronome objeto. Como eu expliquei para vocês, basicamente, vocês vão conseguir identificar quando é para usar pronome objeto ou pronome pessoal, personal pronoun ou object pronoun, baseado no verbo, tá? Se é antes do verbo, se tua pessoa vem antes do verbo, tu vai usar um personal pronoun, tu vai usar um pronome pessoal. Agora, se tua pessoa vai ser citada depois do verbo, ela quem sofre a cessão do verbo, aí nesse caso, tu vai usar um object pronoun, beleza? Por exemplo, aí a frase número um tem Léo wants to talk to e tem aí pra gente escolher. Pessoal, Léo é o mesmo que he, e ele vem antes do verbo, tá? Se fosse para eu colocar no lugar de Léo um personal pronoun, seria he, porque ele está vindo antes do verbo que é want to talk, tá? Wants to talk. Mas a nossa questão aqui está pautada em cima do we e do us, certo? Se vocês repararem, o we e o us, eles vêm pós-verbo, tá? Eles vêm depois do verbo. E o que é que acontece? O fato deles virem depois do verbo indica que a gente tem que usar um pronome objeto. We e us, ambos vão significar nós. Léo quer conversar com nós, tá? Quer conversar conosco, se vocês quiserem colocar assim, tá? Mas a ideia é essa, beleza? A ideia é a mesma. A diferença é que, pelo fato de estar depois do verbo, eu preciso usar um pronome objeto. E a palavrinha que se encaixa em pronome objeto desses dois é us, beleza? Depois do us, tem Leo wants to talk to us, but. Esse but dá uma ideia de contraponto, tá? De oposição da frase seguinte. E agora a gente tem a situação de que é para escolher entre we e us, e eles estão antes do verbo, porque o verbo aí vai ser don't want to talk to, certo? Então, don't want, want é o verbo, antes do verbo a gente tem o we, porque o we sim é pronome pessoal, beleza? E nós não queremos falar com ele. Ele, nesse caso, tá depois do verbo, tá? Querer falar. Então, tá depois do verbo. Como tá depois do verbo, vai ser um pronome objeto. O pronome objeto que faz referência a ele é him, tá beleza? Segunda questão. Tem she ou her, como está no início de frase, está antes do verbo. Se está antes do verbo é she. She is waiting for. E aí tu tem depois de uma preposição e depois do verbo, tá? Então o que tu usa depois de verbo é o me, certo? She is waiting for me. Número 3. Do you want to see him? Por que him? Porque o verbo see tá aí. Então, depois do verbo, tu tem essa pessoa sendo referenciada e ela só pode ser referenciada por um pronome objeto depois do verbo. Beleza? Número 4. Tem I ou me, met she or her at the cafeteria every day. Então, pessoal, é I, beleza? Porque tá antes do verbo meet. Então, antes do verbo meet, tu tem I. Depois do verbo meet, tu tem her, tá certo? Porque I é pronome pessoal, her é pronome objeto. Antes do verbo, pronome pessoal. Depois do verbo, pronome objeto. Tranquilo?
Quinta, the children are sick. Don't let. As crianças estão doentes. Não deixe, não deixar é o verbo sendo conjugado aí, tá? Não deixe, no caso seria o imperativo. Não deixe elas, e esse elas para pronome objeto vai ser them, beleza? Não deixe elas irem para o parque. Tranquilo, gente? Bem fácil essa ideia aí, bem fácil mesmo. Vamos continuar. A 4 agora é para vocês escreverem, certo? Em vez de marcar. E vocês vão, na maior parte dos casos, substituir coisas citadas. Então a primeira aí fala assim: I want that book. Can you buy it for me, please? Pessoal, it está substituindo a palavra book, que já foi citado. Como ela está depois do verbo, tá? Ela vai um pronome objeto. Lembrando que it é escrito do mesmo jeito, tanto no personal pronoun como no pronome objeto, tá? São escritos do mesmo jeito, é it. Número 2. I never visit the Johnsons. I don't know them very well. A palavra them, que é eles, está citando os Johnsons, tá? A família Johnson. Então, eu nunca visitei os Johnsons. Eu não conheço eles muito bem, tá? Então, tá substituindo Johnsons e pelo fato de estar depois do verbo know, que é o verbo conhecer, a gente usa um pronome objeto. Terceira, I really like Brenda. Eu realmente gosto da Brenda. I always speak to her during the break. Eu sempre falo com ela durante o intervalo. Temos aí que é depois do verbo speak. E ainda temos também a ideia da preposição, tá? É depois da preposição. Número 4. Do you want Jason to help you? Then be nice to him, tá? Você quer que o Jason te ajude? Então seja legal com ele, tá? Só que esse ele aí está substituindo o Jason, ele não vai ser he, porque ele está depois do verbo. Se ele está depois do verbo, ele vai ser him. Número 5. Wait a minute, Frank. I have to talk to you. Pessoal, you também é usado da mesma maneira nos dois casos, tá? Tanto no personal pronoun como no pronome object. You vai ser sempre you, tá? Número 6. We want to know all about your trip, so don't forget to write us. Oh, don't forget to write to us, tá? Nós queremos saber tudo sobre a sua viagem, então não se esqueça de escrever para nós. Só que esse nós aí, pelo fato de estar depois do verbo, que é forget to write, vocês vão colocar um pronome objeto, tá? E o pronome objeto nesse caso aí vai ser o us, que é referente a nós, beleza? Aí nessa próxima questão, ela vai falar de imperativo, certo? O modo imperativo, ele vai expressar sempre um comando ou uma ordem, tranquilo? Como é que funciona? Eles estão te dando situações, frases. Queria até dizer que essa questão eu acho ela um pouco mal montada, porque a frase é estranha, o jeito que a frase é montada para vocês passarem depois para o imperativo. A frase do imperativo é normal, mas a outra frase é, sabe, weird, é diferente, é estranha. Mas eles fazem assim justamente para não entregar de bandeja a questão para vocês, certo? Aí como é que ficou? Nessa primeira frase aí, vocês podem observar que tem ask a friend to open the window. Peça a um amigo para abrir a janela, certo? Como é que tu dá essa ordem? Tu fala open the window, please, tá? Então, assim, é um pouco mal formulado, mas, enfim, apesar de ser um pouco mal formulado, a gente entende que é porque o imperativo não permite tantas questões variadas, tá? A número 2 tem Ask a friend to bring you the science book. Peça a um amigo para te trazer o livro de ciências. Traga-me o livro de ciências, por favor. Bring me the science book, please. A número 3 aí é Tell your friend not to copy your homework. Peça para o seu amigo não copiar o seu dever de casa. Então você fala Don't copy my homework, please. Beleza? E
Nessa próxima aqui, vocês têm Tell your friend not to close the door. Fale para seu amigo não fechar a porta. Então se fala don't close the door, please. Número 5. Tell your friend not to forget to call you. Don't forget to call me, please. Peça ao seu amigo para não esquecer de ligar para você. Não esqueça de me ligar, por favor. Número 6. Ask your friend to send you a postcard. E você fala send me a postcard, please, tá? Aí, gente, a gente vai ter também a parte do before reading, tá? A gente teve o texto, a gente já debateu esse texto. Então, debateu não, né? No caso, eu expliquei o texto. Fica até difícil de haver algum tipo de debate, eu do lado de cá e vocês aí. Mas eu vou pelo menos pôr alguns pontos que eles pedem que a gente debater em sala, né? E vou dar o meu ponto de vista, vocês refletem sobre eles aí da melhor maneira que vocês acharem possível, tá? Tem aí, discuta as questões abaixo em português. Aí, número 1, Have you ever seen a pink dolphin? Você já viu um golfinho rosa? Que é justamente o que o livro trabalha, né, no texto. Eu nunca vi nenhum golfinho na realidade, tá? Mas creio que sejam muito bonitos, inclusive, certo? E ele pergunta também se eles são realmente rosas. O texto fala pra gente que variando da idade e acho que até da alimentação, se não me engano, tu vai ter uma diferença ali, né? Talvez ele não seja tão rosa, talvez ele seja uma variação ali entre o rosa e o cinza, tá? Mas existem sim os golfinhos de fato rosas, tá? A número 3 aí pergunta, né? Se você pode nomear pelo menos um fator que coloca essa espécie em risco, tá? Se eu não me engano, era a caça deles, mas não tenho certeza. A pescaria sobre eles, mas não tenho certeza agora, de cabeça. Aí pede também para vocês falarem sobre. Vocês marcarem as palavras que tem lá no texto, tá? Que estão aí. Aí tinha brain, fisherman, freshwater, hydroelectric, repellent, sunscreen e swim, tá? Que é cérebro, seria pescador, seria água doce que a gente chama, tá? Hydroelétrica é hidrelétrica, repelente, sunscreen é protetor solar, swim seria nadar, beleza? Essa número 3 aqui fala o seguinte: olhe para o texto A e marque suas características, tá? A gente já está com as respostas aí. Ele fala o seguinte: a single topic discussed by different writers. Era um blogzinho, né? E no blogzinho vinha várias pessoas discutindo. Então, é um tópico singelo ali, único, discutido por diferentes escritores. Letra B. Linguagem formal não, era um blog, tá? Regular post by a single writer about a topic. É um post normal por um único escritor sobre o tópico? Não, tinha várias pessoas escrevendo, né? Letra D. The present of date and time in each segment. Tu tinha lá dizendo quando que foi enviado as mensagens, tá? E a letra E. Writers identified by nicknames and avatar. Eles se identificam por nomes, códigos, nicknames, tá? E avatares, as fotinhas deles, certo? E sim, isso acontecia lá, eles se identificavam assim mesmo. Beleza? Vamos para a próxima questão. A número 4 fala o seguinte: um texto com características que você checou na atividade 3 pode ser considerado um blog, não. Um fórum online era um fórum porque tinha várias discussões, tá? O blog é uma pessoa que posta, que administra. Um fórum, tu vai ter várias pessoas debatendo aquele tema. Então, letra B, tá? E uma revista online também não tem nada a ver, não. Aí vocês têm o after reading. After reading seria depois da gente ter
visto todo o texto, certo? Que já aconteceu, inclusive. Aí tem aí, para vocês relacionarem as palavras com os significados. Significado de tips. Useful piece of advice or suggestion. Pedaços úteis de conselhos e sugestões. São tips. É só um pouquinho ali, sabe? Mas é uma coisa útil. Habitat. Número 2 é dizer que tu mora em determinado lugar. Número 3, persecute. Persecute é quando tu tá machucado, tá? Persecute. Ou enjoado de algo. Número 4, unwanted, que é o mesmo que não desejado, tá? Número 5, currently, que é no presente momento, no momento de fala ali. Número 6, breed. Breed é procriar ou reproduzir. Beleza? Breed também pode ser descendentes, tá, gente? Número 2, escreva T or F para true ou false, né? De acordo com o texto B. Número 1, pink dolphins are found in rivers and oceans. É falso, tá, gente? É só em rios. Número 2, boats are believed to have special powers which helps the species to survive. É verdade, tá? Eles acreditam que o Boto tinha toda essa questão espiritual envolvida aí, né? Que ele era um ser místico e tudo mais. Isso foi, inclusive, o que o texto falou que cultivou ele por muitos anos. Número 3. There is currently more than one threat to survival of pink dolphins. É... Se há mais do que uma ameaça para a sobrevivência dos golfinhos. Há mais do que uma, tá? E número 4, some power generation processes may make it difficult for boats to reproduce. Alguns geradores de energia, o processo de alguns geradores de energia pode dificultar para os botos a reprodução. Isso aí também tá lá, tá? Então, false, T, tá? F, T. False, true e true. Aí aqui tem pedindo até para vocês responderem em português. Why do some fishermen view the pink dolphin as a competitor? Tá? Como é que alguns pescadores viam o golfinho rosa dessa maneira aí? Porque os botos se alimentam de peixes que servem de sustento aos pescadores, então acabava sendo essa competição entre eles. Número 2. How do hydroelectric and irrigation schemes threaten pink dolphins? Como é que a gente pode usar isso aí para ameaçar os golfinhos dourados? Aí a resposta eles separam rios em corpos de água que limitam o alcance da espécie dentro do território e, consequentemente, ameaça sua reprodução, tá? Vamos para frente. Na quarta questão, tem pedindo para vocês marcarem check a alternativa correta. The word however in today, however, it is increasingly viewed by fishermen as an unwanted competitor for fish, tá? Então, ela dá a ideia, tipo, no entanto, tal coisa acontece, dá a ideia de contraste, tá, gente? E número 2, the word also in it can also get caught in fishing nets expressa a ideia de adição. E também pode acontecer em determinada situação. Então, tu está aumentando as situações que podem acontecer. Beleza? Aí a gente vai ter aqui três, mais três situações aqui, certo? Que vai ser a questão número 1, 2 e 3. Aqui elas vão trabalhar um pouco de gramática, tá? Já finalizou a parte do texto. Vão dar algumas preposições, enfim, a gente vai trabalhar um pouquinho da parte de gramática e aí eu encerro por hoje, tá? Beleza, gente? Essa primeira questão aí, ela pede para vocês olharem as imagens, ler o que tem ali na caixinha de lado e completar as frases. A número 1 tem uma menina com dois rapazes do lado, tá? Então, Lucy is between. Between é entre, tá, gente? Lucy está entre Paul and John. Between só pode ser usado se tu estiver se referindo a estar entre duas coisas ou duas pessoas, mas sempre somente duas, tá? Se for no meio de algo, se for entre três pessoas, cinco pessoas, a palavra between não funciona, tá? Aí tu vai usar among. Acima de duas pessoas, tu vai usar among.
Número 2. The table is near the window. A mesa está próxima da janela. Que é essa de figura número 2 aí, tá? Número 3. O gato ele tá onde ali? Certo? O gato está under the stool. O gato está embaixo desse banquinho aí, eu acho, tá? Número 4. A garota is The girl is behind her brother, tá? A garota está atrás do irmão dela, beleza? Número 2, questão número 2. Substitua as palavras em negrito por um oposto. Use a caixinha para ajudar vocês. The hotel is behind the school. The hotel is in front of the school. Número 2. There are clothes on the chair. O oposto seria There are clothes under the chair. Beleza? Porque on é em cima também. Número 3. They are going to live near the library. Aí o oposto seria They are going to live far from the library. Número 4. The papers are on her desk. Os papéis estão em cima da mesa. Então seria os papéis. The papers are under her desk. Tá? Número 5. There is a river near to campsite. There is a river far from campsite. Tranquilo? Número 3 aí, tu tem by bus, by car, by plane or on foot. É para vocês completarem aí usando by or on. Beleza? É só olhar lá, só dar uma pescadinha lá, não tem nem segredo. She always travels by car. Certo? Número 2. My sister is going to the beach by bus. Número 3. The children usually go to school on foot. Número 4. We are going to visit the countryside next week. We are going by bus. E número 5 ali, he's afraid of traveling by plane. Kelly and her son go to the park on foot every day. Beleza? Então, galera, ó, a gente trabalhou algumas preposições aí, tá? Maneiras também de falar de meio de transporte. Pode ver que todos são by, com exceção de GPS, que é on, certo? A gente falou aí de palavras que vão indicar distância, que vão indicar lugar, certo? Também são preposições aí. E também são preposições de lugar, no caso, né? E aqui também era só preposição de lugar, tranquilo? A gente corrigiu também tudo aí. Falamos novamente da parte relacionada ao pronome objeto e ao imperativo, tá? Eu creio que não tenham ficado dúvidas aí quanto a todos esses conteúdos, beleza? Se ficou, entra em contato comigo que a gente tira, tá? Se tu não entendeu alguma questão, entra em contato comigo que a gente tira essa dúvida. Mas falem comigo para estar sempre atualizando isso e para que vocês não fiquem com dúvidas em casa, tá, gente? Porque eu não tô conseguindo ter esse acompanhamento à distância, infelizmente, né? Então eu espero que vocês mesmos, por consciência, entrem em contato sempre que tiverem dúvida, tá beleza? Podem falar comigo, fala com a escola, a gente dá um jeito, tá? No mais, é isso.